Bom dia, pessoal. Meu primeiro vídeo do canal falando sobre. E o que vai ser isso, primeiro de tudo, né? Vai ser o momento que eu tenho um tempinho vago, que eu venho do serviço, que eu cheguei de serviço agora. E eu vou conversar sobre algum assunto que eu gosto, específico, ou talvez não. Vou estar até tomando café nesse meio tempo, porque... é o que eu quero. Minha dicção não é das melhores também, então não estranhe a forma que eu falo e etc. E o primeiro assunto que eu gostaria de falar, eu tava lembrando, na verdade, sobre as histórias que meu avô me contava muito. Nossa, era uma loucurada. Para quem também não conhece, não me conhece, né? Eu gosto bastante de história de assombração, criptozoologia, folclore. Na verdade, o dia que eu falecer, eu levo tudo isso comigo. O folclore brasileiro vai junto, porque acho que eu sou uma das pessoas que mais acredita nisso até hoje. Então, voltando ao assunto das histórias do meu avô, eu tava lembrando de algumas hoje enquanto eu tava trabalhando, fazendo serviço e lembrando. E eu lembrei de uma história dele que eu gostava bastante, que era sobre o dia que ele foi sobrevoado por um disco voador, uns alienígenas. E como é que aconteceu isso? Nunca esqueço dele contando. Acontecia muito dele contar essa história quando faltava energia de noite. Tranquilo. Cara com 7, 8, 6 anos de idade, escutando isso aí era uma maravilha, era uma alegria só. Cagado de medo, depois não dormia, ficava ruim. Né? Tranquilo. É bom pro caráter. Então, essa história dele, ele contava, né? Nunca esqueço. Que ele tava levando um sobrinho dele pro hospital, junto com uma tia minha. E se eu não me engano, ele tinha uma Brasília, que na época era um carro bom, né? Mas hoje em dia não é tanto. Não é tanto não, é bem ruimzinho, mas tem muita Brasília conservada também que é bonita. E ele tava indo com essa Brasília levar. E na estrada de Criciúma, se eu não me engano, Santa Catarina, sou catarinense no caso. E ele indo nessa estrada, diz ele que nisso passou uma nave, a luz, não sei, por cima do carro devagar, e nisso o carro apagou. No que o carro apagou, a luz foi passando, ele tentou bater a chave para ligar e não pegava de jeito nenhum. E se eu não me engano, ficou alguns minutos sem pegar, aí depois funcionou de novo o carro. Afoguei. E foi mais ou menos isso. Tem relato de outras pessoas que são maiores ou melhores e assim vai. Mas eu levo em consideração bastante isso, porque quem contou pra mim também foi meu avô. E eu sempre acreditei muito no que ele falava. Às vezes tem história que, tipo, igual ele falou sempre ele falava pra mim, que o boitatá, pra quem não sabe, né, o boitatá, ele é uma serpente de fogo em todos os lugares, menos em Santa Catarina, que ele pode ser um boi também, é o verdadeiro boitatá. Isso vem do Franklin Cascais, que foi um escritor que veio para Santa Catarina e escreveu sobre isso, como muita história sobre bruxa, que eu também quero abordar aqui no canal em algum momento. O boitatá eu vou falar mais sobre no canal, porque é uma história de folclore que eu gosto bastante. Esse mesmo de Santa Catarina eu adoro, esse que é um boi mesmo. E o meu avô falava para mim que o boitatá era um pato cuspia fogo ou algo do gênero. E eu nunca tinha escutado essa versão do boitatá. Como, se eu não me engano, eu pesquisei e eu não achei nada sobre isso. Agora eu não lembro exatamente, eu até tenho que ver se eu acho alguma coisa sobre esse assunto. Essa aqui é a minha caneca do Ratinho Formiga, que eu ganhei da minha esposa. Então, outra história que ele me contava também era sobre o berrador.
A gente morava em Montenegro, em Criciúma também. Hoje em dia eu moro no Guatá, que é em Lauro-Miller, perto da Serra do Rio do Rastro. Mas eu morava em Criciúma quando era mais novo, com uns 4 anos de idade mais ou menos. E isso ele contava já que anos 80, 90 mais ou menos, eu sou de 2000, nem era nascido. E ele falava que a minha avó também já comentou sobre isso. Minha avó é viva ainda. Que falando assim, parece que é super velha, não. Tem só 60 anos, mas não vem ao caso. Que eles passavam perto de uma igreja, se eu não me engano. Eu tô puxando isso tudo de memória, eu não fiz roteiro, eu não fiz nada. Que acho que não tem necessidade disso nesse momento. E eles passavam perto de uma igreja e muitas vezes mesmo, atrás dessa igreja, eles escutavam grito de lamento, dor, sofrimento. E sempre escutavam esses gritos, ninguém nunca teve coragem de ver o que era, realmente. E eles falavam que era o berrador. Como a minha avó falou pra mim que... depois eu fui a fundo na lenda, tudo, né? Mas ela já falava pra mim que o berrador era um rapaz que era muito ruim e ele encilhou a própria mãe. Encilhou, no caso, pegou a sela de cavalo e andou com... botou a sela nela e andou em cima até ela morrer. E quando ela morreu, ela amaldiçoou ele e ele virou esse espírito que vaga gritando e pedindo socorro. E por aí vai. Então, eu já tinha ouvido isso na minha infância e depois eu fui procurar de volta sobre esse assunto. Eu acho que era isso de história que meu avô contava. Uma vez ele me falou também que ele viu um porco lobisomem. Não lembro exatamente como é que era esse bicho. Provavelmente era algum porco grande que ele viu na rua e ele falou que era isso e que tinha as orelhas grandes. Eu tinha uma lembrança que ele tinha as orelhas grandes. Mas pensava muito disso. Deixa eu ver. Tem mais alguma coisa. Porco lobisomem é foda. Uma vez ele foi tratar, acho que foi da criação dos porcos, não lembro exatamente. E ele tava lá tratando e ele levou uma pedradinha de cima do morro e não tinha ninguém, era de noite. Aí ele achou que era o irmão dele. Aí ele gritou pro irmão dele, deixa de ser louco para jogar essa pedra aí. Ele falou algo do gênero. E nisso ele levou uma tijolada, um pedaço. E a minha avó também fala que não tinha ninguém ali no dia. Então era outra coisa também que aconteceu com ele que teoricamente não tem explicação. Eu vou falando, eu vou lembrando. Uma eu presenciei, eu passei junto. O meu avô, por causa desse negócio de OVNI, de discos voadores e alienígenas, extraterrestres, ele era muito fissurado com essas coisas. Então uma vez ele pegou, ele fazia muito. Ele pegava uma maquininha de bater foto, ia pro céu de noite, pá, a luz ali, Eduardo, ia lá e batia foto dessa luz e ficava naquela loucurada, naquela coisa. E aí uma vez ele bateu foto do céu e saiu uma imagem, era tipo um círculo branco e tinha tipo cara, parecia muito uma imagem de Jesus, sim, e tinha meio que uma cruz, uma coisa assim meio ao contrário. Quem tem um pouquinho mais de bom senso, tem um pouquinho mais de noção, tô exagerando que todo mundo é tão burro, nem nada, mas sabe que a cruz de ponta cabeça não significa nada demais, né? E muitos acham que é o símbolo do demônio e etc. Mas não é. Se eu não me engano, teve um apóstolo que pediu para ser pregado dessa forma, porque ele não merecia ser pregado como crucificado, né? Como Jesus foi crucificado. Então, mas os antigos acreditavam muito que era coisa do demônio, essas coisas. E tinha essa imagem na foto, só porque aquilo ali era sujeira da lente da câmera. E o meu avô viu aquilo ali e ele ficou louco, ele ficou fascinado, doido. Ele, meu Deus do céu, isso aqui é um sinal, é o fim dos tempos, os alienígenas, não sei.
E ele ligou para uns amigos dele que era ufólogo. E eles vieram aqui para casa e começaram a falar para ele que aquilo ali era mesmo um sinal alienígena. E esses caras ficaram aqui em casa falando um monte sobre essas coisas. Eu era novo. E eu fiquei com medo que não tá escrito. Eu me caguei tudo. Porque eu disse, pronto, existe os ET. O meu avô filmou o ET. Vão vir buscar ele, vão abduzir ele e eu vou junto. Nunca mais vou voltar. E eu acho que era isso sobre as histórias que o meu avô me contava. Até onde eu tenho lembrança. Eu vou gravar, às vezes eu vou gravar, quando eu tiver um tempinho, quando eu tiver ânimo também. Porque às vezes eu chego do serviço cansado, tem tudo aquilo, né? Mas é bom para conversar um pouco. Não tenho muita gente para conversar sobre esse tipo de assunto. Então, vou lançar os vídeos e vamos ver no que vai dar. Tendo gente para comentar, conversar, pedir algum assunto específico, eu converso, eu falo, se tiver o meu alcance. Então tá, pessoal, é isso. Muito obrigado para quem está assistindo e até mais.